Quer aprender inglês de forma prática e acessível? Eu tenho uma dica show demais. A English Bay tem um aplicativo onde você pode estudar todo o conteúdo de graça. Nele você vai praticar os 4 pilares do aprendizado: escuta com exercícios de áudio, leitura e escrita com materiais interativos e conversação com a inteligência artificial da English Bay. Você também pode assinar o plano Premium, que inclui aulas de conversação em grupo com professor nativo por apenas R$ 49,90. E usando o cupom DEV10 você ainda ganha 10% de desconto. Então corre lá e aproveita. Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente já vai finalizar o nosso projeto. A gente tem bastante coisa aqui já, a gente já consegue brincar bastante aqui no nosso projeto. Nesse vídeo a gente vai finalizar aqui a parte da interface, né? Mostrar ali o nosso score, tudo mais, criar ali a parte das telas de início e das telas de game over e também adicionar a parte dos efeitos sonoros, né? Que é bem legal. Bom, espero que vocês gostem e vamos lá. Então beleza pessoal, eu já estou com o meu projeto aqui, está funcionando de acordo com o que a gente parou no vídeo anterior. Bom, nesse vídeo aqui a gente já vai criar a parte das interfaces e para isso vamos vir aqui no nosso index. Olha só, eu vou pausar aqui algumas coisas para não distrair a gente aqui, beleza? Eu vou parar esse set interval, aí os nossos invasores não vão mais fazer disparos e eu vou parar também, deixa eu procurar aqui, beleza? Eu vou parar também esse carinha aqui. Não vou mais desenhar os nossos invasores, a gente vai ficar com essa tela aqui paradinha por enquanto, beleza? Bom, vamos lá, vamos criar aqui os nossos elementos, né, a nossa interface. Então eu vou fechar aqui o nosso JavaScript por enquanto e agora a gente vai criar alguns elementos aqui HTML, beleza? Aqui em cima mesmo, olha só, eu vou criar uma section e vou colocar uma classe nela de score UI. Vai ser a parte do nosso score que vai ficar aqui na parte superior da nossa página. Bom, dentro dessa section eu vou colocar uma div e aqui eu vou colocar alguns spans que vão servir para a gente mostrar as informações aqui na tela, beleza? E aí para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já vou copiar eles aqui, que eu já tenho pronto. Muito simples, certo? Só vou colocar um spam, esse primeiro com a classe score, o outro com a classe level, o outro com a classe high, que seria o nosso score atual, certo? O nosso nível e o nosso melhor score. Esses carinhas aqui, o valor, eu coloquei dentro de outro spam, que é para a gente conseguir alterar eles, tá? Esses caras aqui a gente não vai alterar, mas esses valores aqui a gente vai alterar, por isso eu coloquei eles dentro de outro elemento HTML para a gente poder recuperar lá no JavaScript. Bom, vou salvar isso daqui, beleza? Por enquanto é isso aqui, a nossa tela de score. Vamos criar então aqui outra tela. Eu vou criar uma section com a classe start screen. Beleza, dentro dessa start screen a gente vai colocar alguns elementos aqui. Eu vou criar uma div e dentro dessa div eu vou colocar um H1, que vai ser o título ali que vai aparecer, né? O nome do jogo na tela inicial. Então eu vou colocar Space Invaders mesmo, tá? Sem segredo nenhum aqui. E eu vou colocar um botão aqui também com a classe Button Play, que vai ser o botão de play, né? Pra gente iniciar o jogo. Então eu vou colocar aqui o texto play. E bom, e aqui só para dar uma enfeitada, eu vou colocar um spam e eu vou colocar manual do dev version. Tava muito sem ideia e a tela inicial ficou meio vazia, então eu vou colocar esse carinha aqui. Bom, e aí é o seguinte, a gente vai ter essa tela de início e a gente vai ter a tela de game over também, certo? E as duas vão se comportar parecido, tá? Então por isso eu vou criar aqui uma nova classe screen. Beleza? E aí eu consigo aproveitar as propriedades CSS tanto para a tela de início quanto para a tela de game over. E aí eu já vou criar aqui a tela de game over, olha só. Section game over. Aí eu vou colocar logo a classe screen também, beleza? Porque a gente vai reaproveitar aqui algumas propriedades CSS nas duas telas. E eu vou colocar uma div aqui dentro. Dentro dessa div um H1 chamado game over e um botão também, um button. E aí eu vou colocar a classe dele button restart, beleza? Para a gente reiniciar o nosso jogo. E aqui o título, né, o texto do botão vai ser restart. Então beleza, se a gente subir aqui a gente já consegue visualizar aqui os nossos elementos. Então a gente tem o score, nossas duas telas e agora vamos lá no nosso CSS para a gente dar uma estilizada nisso daqui, né? Então vamos abrir aqui o nosso CSS. E aí para facilitar um pouco aqui para a gente, vamos fazer o seguinte, vamos comentar esse primeiro cara aqui do score e vamos comentar também a parte da tela de game over, beleza? Para a gente conseguir posicionar tudo certinho aqui a parte da tela de start e aí depois a gente estiliza aqui os outros elementos, beleza? Só para não ficar atrapalhando aqui. Bom, vamos voltar aqui no nosso CSS e a primeira classe que a gente vai utilizar aqui é a classe screen, beleza? E aqui a gente vai colocar algumas propriedades bem básicas, tá? Então, o width de 100%, o height 100% dv height,
beleza? Para ocupar 100% da tela, olha como vocês podem ver aqui, já está ocupando 100% da tela e está movendo aqui no caso a parte do nosso canvas para baixo, né? Bom, eu vou colocar aqui um display flex para a gente poder centralizar tudo, tá? Então, align item center, justify content center, e aqui eles estão um ao lado do outro, mas eu quero um por cima do outro, tá? Por isso que eu coloquei essa div aqui para agrupar esses dois elementos e conseguir manipular eles dois juntos e esse daqui separado, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, flex direction, a gente vai colocar column, né? E aí eles vão ficar um em cima do outro aqui, certinho. Bom, a gente não quer que a tela fique empurrando aqui o canvas para baixo, né? Então a gente vai colocar aqui, olha só, um position absolute, beleza? Show demais. Agora a nossa tela está por cima do nosso canvas. Perceba que a gente não tem mais nem scroll aqui na nossa tela. Como o fundo, né, do nosso jogo vai ser escuro, vamos colocar aqui, ó, a cor do nosso texto como branco. Beleza, e aí a gente já vai conseguir visualizar aqui bem melhor, tá? E aí só para garantir que a nossa tela, porque a nossa tela aqui ela tá com position absolute, né? Então só para garantir que a nossa tela vai ficar aqui fixa no topo e aqui na esquerda, certinho, vamos colocar aqui, ó, um top 0 e um left 0. E aí vai ficar aqui certinho. Beleza, basicamente essa configuração que a gente vai reaproveitar lá na nossa tela de Game Over também, né? Ocupar toda a tela e tudo mais. Então vamos estilizar aqui alguns elementos mais específicos. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na minha screen e eu vou editar o H1 que está nessa screen. Lembra que a gente vai ter um H1, que no caso é o título da nossa tela aqui, que vai aparecer, tanto aqui na tela de Start quanto na tela de Game Over também, né? Então, basicamente o que a gente vai fazer aqui é mudar o tamanho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, rem. Beleza? Vai ficar um pouquinho maior. Bom, e a gente também pode estilizar aqui, ó, screen, spam, e aí eu vou colocar aqui um font size bem menor, 0.6 rem, um color, eu vou colocar um cinza, tá? Para não ficar tão branco. E olha só, eu vou salvar aqui, já vai ficar assim, ó, um pouquinho mais apagado, certo? E aí, eu quero descer esse carinha aqui, quero colocar ele aqui embaixo. Então, eu vou usar aqui, olha só, margem top automático, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer. Olha só que interessante. Esse carinha aqui, por ter a margem top alto, ele vai empurrar tudo para cima e ele vai para baixo, beleza? Então, olha só, vamos deixar aí e já a gente resolve essa parte aqui do outro, né? E vamos lá. Margem bottom também, eu quero colocar aqui para ele não ficar tão colado aqui no final da página, eu vou colocar aqui 20 pixels. E aí vai ficar separadinho aqui, bem legal. Bom, eu vou colocar aqui ó, um text decoration, underline, só para ele ficar ali sublinhado, tá? Só um enfeitezinho mesmo que eu fiz aí. Bom, agora a gente precisa descer esse cara aqui para ficar centralizado na tela. Olha só que legal como a gente pode fazer isso. Então eu vou aqui no meu Start Screen. Percebam que eu não estou mais editando a Screen. Eu estou estilizando diretamente aqui a parte da Screen, da Start Screen, né? Porque eu quero modificar essa div aqui, que eu vou adicionar algumas propriedades que eu não quero adicionar nessa daqui, beleza? Mas no caso, olha só, Start Screen, eu vou editar uma div que é filha diretamente dela. A única coisa que eu vou colocar, olha só, é margem top alto também. Olha só que legal. Então, esse tem a margem top automática, ele vai se empurrar, e esse vai empurrar também. Esse aqui vai acabar ficando centralizado e esse vai ficar para baixo. Bem interessante, né? Show demais. Vamos editar aqui o nosso botão play. Então, eu vou pegar aqui a class button play e vamos adicionar algumas propriedades aqui. Primeiro, eu vou zerar essas bordas, tá? Border none. Vamos adicionar um padding aqui, eu vou colocar 12 pixels em cima e embaixo e 20 pixels dos lados. Ele vai ficar assim. Eu vou colocar um border radius de 5 pixels só para dar uma arredondadinha de nada ali nas bordas. E um background color, eu vou colocar hashtag DDD. Tá? Ficar parecido, mas aqui a gente já controla, né? Porque pode ser que o padrão de alguns browsers não seja aquele branco que a gente estava vendo. Então vamos deixar fixo aqui nesse cinza bem clarinho, beleza? Vamos colocar aqui um display block nesse cara. E aí a gente já consegue trabalhar aqui com as partes das margens. Então vou colocar margem de 20 pixels em cima. Dos lados, olha só, na esquerda e na direita eu vou colocar automático. E embaixo eu vou colocar 0, tá? Quando a gente usa esses três atributos, a gente está editando o seguinte, a margem de cima, a margem da direita e da esquerda e a margem de baixo, tá? Como eu estou colocando a margem da esquerda e da direita automática, vocês já devem imaginar o que é que vai acontecer, né? Vamos lá. Olha só, ele vai ficar centralizadinho aqui. Então, a margem da esquerda está se empurrando completamente, a margem da direita está se empurrando também, e aí ele acaba ficando no meio. Bem interessante. Bom, vamos estilizar aqui o tamanho da fonte. Eu vou colocar um rem. E claro, quando eu passar o cursor aqui no meu botão, eu quero que fique com a mãozinha lá, né? Cursor pointer. Então,
Beleza, show demais. Vamos colocar um efeito aqui bem simples, tá? Então, button player, hover, e aí vamos adicionar um background color, FFF. Olha só, ele vai ficar branco mesmo aqui 100% agora. Vai dar um brilhozinho aqui no nosso botão de play, beleza? Bom, vamos voltar aqui no nosso HTML e vamos desbloquear, descomentar aqui a parte do nosso Game Over para a gente ver como que ela tá. Vamos voltar aqui, olha só. Eu vou comentar aqui a parte do nosso Start Screen, beleza? Vou salvar isso daqui. Olha só, ela tá basicamente funcionando normal, a gente só não utilizou o botão de Restart, né? Mas ele vai ter o mesmo estilo aqui do nosso botão de Play. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar, ó, Button Restart, beleza? E aí, já vai ficar formatadinho aqui também. E aí eu vou adicionar aqui esse cara também aqui no hover para ficar o mesmo efeito, beleza? E aí tá lá. A gente tem a tela de Game Over e a tela de Start. Uma coisa bem legal que a gente vai fazer aqui é que a tela de Game Over ela não vai aparecer assim bruscamente na nossa tela. Vai ter tipo um efeito de zoom. E aí a gente já consegue criar essa animaçãozinha aqui diretamente no CSS, beleza? Vai ficar bem legal. Vamos lá. Para a gente criar uma animação aqui no CSS, a gente vai utilizar aqui o arroba keyframes, olha só, ele já até traz aqui uma estruturazinha pra gente, e esse identifier aqui é o nome da nossa animação, tá? Eu vou chamar de zoom, que vocês podem colocar o que vocês quiserem. E aí a gente vai definir aqui alguns pontos. Bom, a gente pode trabalhar dessa maneira, olha só, from e to, ou seja, é da onde a gente vai partir para onde a gente vai partir, ou seja, o meu elemento HTML, não importa, eu posso aplicar essa animação aqui em vários elementos que eu quiser, tá? Mas no caso, o meu elemento HTML aqui, ele vai partir de quê? Ele vai partir da escala 0, ou seja, ele vai estar totalmente encolhido, né? Sem escala nenhuma, e ele vai até ter uma escala 1, que é a escala original dele, 100%. Beleza? Bem simples, né? Vamos aplicar isso daqui na nossa tela de Game Over para ver como que isso aqui se comporta. Olha só, então eu vou pegar aqui a minha classe Game Over, e aí eu vou colocar aqui, ó, Scale 0. Tá? E aí a nossa tela de Game Over vai ficar bem encolhida. Olha só, se eu coloco 0,5% aqui, ó, a gente pode ir diminuindo ela aqui, beleza? Olha só, legal, né? Então a gente vai tirar o zoom completamente dela, a gente vai diminuir até ela sumir, beleza? Vai ficar com Scale 0 e agora a gente vai aplicar essa animação para ela ir aparecendo com um efeito de zoom. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar Animation. E aqui primeiro a gente coloca o nome da nossa animação, no caso a animação zoom que a gente definiu aqui. Agora a gente coloca a duração dessa animação, tá? Aí a gente pode utilizar tanto ms quanto segundos. Eu vou colocar aqui uma animação de mais ou menos 2 segundos, tá? Eu acho que fica legal. E aqui a gente coloca o timing da animação, né? A gente pode criar uma animação linear ou uma animação mais suave. Eu vou colocar aqui para vocês verem uma animação linear, para vocês verem que é uma animação mais dura assim, tá? Então eu vou deixar linear. E aí a gente já consegue visualizar, só com isso aqui a gente já consegue visualizar. Vamos dar uma olhada, vou salvar, vamos olhar. Olha só que legal. Então apareceu, né? E depois, ó, depois que essa animação concluiu, o nosso elemento ele vai voltar para o que ele era originalmente, tá? Então com a escala 0, né? Então ele some de novo. Deixa eu atualizar aqui para a gente poder ver de novo, olha só. Ele vai subindo e some. Percebam que essa animação, esse zoom, ele é linear, ele tem a velocidade constante, né? Vamos mudar isso daqui para easy in, easy out, e ele vai ter uma animação um pouco mais suave. Vou salvar isso aqui e vamos dar uma olhada, olha só. Deixa eu atualizar aqui. Tá lá. Percebam que ele vem acelerando e desacelerando, né? Então fica uma animaçãozinha bem mais suave. Bom, e para resolver isso daqui, dele sumir, né? Vamos colocar aqui mais uma propriedade que é chamada de forwards. Beleza? Isso daqui vai fazer o quê? Ele vai animar disso daqui para isso daqui e vai ficar fixo nisso daqui. Beleza? Ele vai ficar fixo no ponto final da animação. Então vou salvar isso daqui. Aí ele já vai ficar mostrando aqui, olha só. Atualizar, e aí vai lá e pronto. Ele vai ficar fixo aqui, ou seja, a nossa Game Over vai ficar fixo com uma escala 1, beleza? E vai ficar sendo mostrado aqui. Olha só que legal. Bem interessante, né? Beleza, pessoal. A parte da nossa tela de Game Over e a tela de início é isso daí. Vamos aqui no nosso HTML. Vamos comentar aqui a nossa tela de Game Over por enquanto. E vamos descomentar aqui a parte do nosso Score e UI. E vamos dar uma estilizada nesses caras aqui, que também é bem simples, né? Então vamos lá. Essa animação, vocês deixam sempre aí pro final do arquivo, tá? Então eu vou deixar ela por aqui. E aí vamos começar aqui a estilizar aqui a nossa section Score e UI. Bom, primeiro eu quero que ela seja fixa aqui no topo, né? Sem influenciar aqui no scroll da minha tela, então eu vou colocar aqui um position fixed. Beleza, já ficou aqui certinho. E só para a gente garantir também que ela vai ficar aqui sempre no topo
E na esquerda, vamos colocar aqui um top 0 e um left 0, tá? Sempre para garantir essa posição correta dela aqui. Bom, a cor eu vou colocar um branco, né? Já que o fundo aqui é escuro, vamos deixar branco. Vamos alinhar todos esses textos no centro. Então, text align center. Bom, como vocês podem ver, isso daqui não funcionou, mas tem um motivo. Vamos dar um background color aqui. Red, olha só. A nossa Score UI, ela só está ocupando esse tamanhozinho aqui da tela, né? Que no caso é o tamanho que o texto tá ocupando. Por isso que o texto não funcionou. Na verdade, não que não funcionou, mas é porque já está centralizado, né? Já está ocupando 100% aqui da tela. Então, para a gente resolver isso daí, vamos colocar aqui, ó, um width de 100%, né? Para ocupar 100% aqui da tela. E agora sim, o nosso texto está centralizado, beleza? Deixa eu tirar esse background aqui. E boa, eles estão muito colados aqui. Vamos colocar um padding para ficar um pouco mais espaçado, mais legal. Vou colocar aqui um padding de 40 pixels. Vai ficar assim. Beleza, eu vou colocar aqui um text transform uppercase, só para deixar tudo maiúsculo. Olha só que legal. E um font size de 1 rem. Bom, eu acho que assim já tá legal, mas se a gente quiser a gente pode deixar esses caras mais separados. Olha só, eu vou colocar aqui um Score UI. E lembra que aqui na nossa Score UI a gente agrupou todos esses caras em uma div. Então eu posso vir aqui, editar essa div e dizer que ela vai ter um display flex. E aí eu vou colocar o justify content space between, para esses elementos ficarem, né, distribuídos nos lados. Olha só, eu vou salvar isso aqui, agora eles vão ficar assim, beleza? E aqui, ó, independente do tamanho da tela, eles vão ficando nessa posição aqui. Mas eu quero limitar um pouco isso daqui, tá? Eu não quero que isso daqui, que eles fiquem tão separados assim. Então eu vou colocar aqui, ó, um max width de 600 pixels, beleza? E aí eles vão ficar separados, mas só até uma distância máxima disso daqui. E aí, para eles ficarem centralizadinhos aqui, porque a nossa div aqui, ela só está ocupando um pouquinho aqui da tela, né? Então, para eles ficarem centralizadinhos aqui, eu vou usar aquela mesma estratégia lá. Então, eu vou colocar uma margem automática dos lados, né? Então, na esquerda e na direita, margem alto, e aí eles vão ficar centralizadinhos aqui. Bem legal, né? Boa, pessoal, é isso daí. Então, vamos afastar aqui, vamos dar uma organizada nisso daqui, porque agora a gente já pode trabalhar na lógica de exibição dessas telas, porque a gente já finalizou toda a parte aqui do CSS. Uma coisa que a gente vai deixar aqui, olha só, é aqui no nosso Score UI, um display known, certo? Que a gente só vai mostrar quando a gente for jogar, tá? E quando a gente clicar no botão de play, a gente mostra essa parte do score aqui, beleza? Então vamos vir aqui e vamos descomentar esses dois caras aqui. Ops, o que eu fiz? Beleza, deixa eu descomentar esse primeiro, depois esse daqui. Beleza, as duas vão ficar aqui por enquanto, já a gente resolve isso daqui. Beleza, vamos voltar aqui no nosso JavaScript e aqui em cima, e aqui a gente vai capturar os nossos elementos HTML que a gente vai utilizar. Vamos capturar nossas screens, nossos botões e tudo mais, tá? E aí, para a gente economizar um pouco de tempo aqui, eu já tenho aqui, eu vou colar aqui, olha só. Mas bem simples, tá? Eu só fiz um carry select em todos os nossos elementos que a gente vai precisar manipular. Então, a gente vai precisar manipular a tela de início, né? A tela start screen, a tela de game over, o elemento lá de score, esse score elemento e esse level e esse high é justamente o span, olha só, do valor. Olha só que a gente tem esse span aqui dentro desse carinha, né? Então, a gente vai modificar o valor desse cara aqui. Beleza? Então, por isso que eu capturei ele aqui. Olha só, score. Peguei o span que está dentro desse cara. Eu salvei aqui os nossos 3 elementos que a gente vai modificar. Peguei também o nosso botão de play e o nosso botão de restart. Beleza? Vou salvar isso daqui. E aí, uma coisa que a gente pode fazer aqui, olha só, esses caras a gente não está utilizando, né? Deixa eu remover esses imports aqui. Beleza, show de bola. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte: remover essa tela de game over, né? A gente já pegou ela aqui, olha só, ela está aqui armazenada nessa variável. A gente pode remover ela da tela aqui por enquanto, né? Porque a gente só vai mostrar quando a gente perder. Então, eu vou vir aqui, olha só que legal. Game over screen.remove. Tá lá. E aí ela não vai estar mais mostrando aqui no começo do jogo, mas a gente tem ela aqui na nossa variáveis para quando a gente precisar mostrar ela, beleza? Olha só, vamos vir aqui no nosso current state, que a gente já está iniciando aqui no nosso caso, o nosso jogo com o estado de play, né? Mas no caso a gente vai iniciar o nosso game com o estado de start. Salva isso daqui. Agora sim, ele não está mais mostrando ali o nosso player e nem nada. Porque, olha só, aqui no nosso game loop, vamos lá, game loop,
a gente só está mostrando aqui, desenhando as coisas, se o nosso current state for jogando, né? Bem interessante, né? Bom, então vamos lá, vamos aqui embaixo, olha só. Pode ser aqui mesmo, antes de executar aqui o game loop, a gente vai adicionar um event listener no nosso botão de play, né? Então, button play.add event listener, click. Quando a gente clicar no nosso botão de play aqui, a gente vai ter que iniciar o nosso jogo, certo? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover a tela de início, né? A tela de start. Então eu vou pegar aqui a nossa start screen e dar um ponto remove, beleza? Então sempre que eu clicar aqui no nosso botão agora, olha só, a tela de início vai ser removida, beleza? Bom, lembra que o nosso score UI aqui está com o display none, certo? Para ficar escondido aqui. Ou seja, quando a gente remover aqui a nossa tela de início, a gente vai ter que mostrar essa parte dos scores, né? Então a gente pega aqui, ó, score UI, beleza? E a gente modifica o estilo dele, style.display vai ser igual a block, beleza? Agora, olha só, quando eu clico aqui, eu removo a tela de início e mostro aqui a parte dos scores, beleza? Bem legal, né, pessoal? E a última coisa, como você já deve imaginar, é que a gente vai passar o nosso current state para jogando, né? Então, game state.playing. Show de bola, olha só. Então, quando eu clico aqui agora, tá lá. Então, a gente já consegue aqui mover o nosso play, atirar e tudo mais, beleza? Começar o nosso jogo. Bom, uma coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, olha só. Lembra desse set interval aqui, que é para os nossos invasores fazerem os disparos? Então, a gente só vai iniciar ele quando a gente clicar no nosso botão de jogar, certo? Então, vamos colocar ele aqui dentro também. Beleza, sempre que a gente clicar, a gente vai mostrar aqui, né, a parte do nosso jogo e tudo mais, e aí os nossos invasores vão começar a fazer os disparos. Vamos voltar aqui no nosso game loop. Deixa eu buscar ele aqui, tá aqui, e vamos descomentar esse carinha aqui. Vamos lá, eu vou clicar aqui no nosso botão de play e tá lá. Os nossos invasores já começaram a fazer os disparos e tudo mais, a gente já consegue jogar também e perder também, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, pessoal, os nossos invasores eles estão começando muito em cima aqui da tela e aí eles estão ficando por cima aqui da nossa parte dos scores, né, da nossa interface aqui. Então vamos vir aqui na nossa classe Grid, olha só, vem aqui na nossa classe Grid e aqui onde a gente está iniciando, né, a posição dos nossos invasores, aqui na parte do Y, vamos somar um valor aqui, tá? A gente só somou 20 e eles ficaram um pouquinho separados aqui. Vamos tirar esse 20 aqui e vamos colocar 120. Olha só, e agora quando a gente dá um play aqui, eles já iniciam aqui um pouco mais embaixo, beleza? E aí já fica bem mais interessante. Beleza, mais um problema resolvido aí. E agora vamos fechar aqui a nossa parte da tela de grid. E agora o que a gente precisa fazer é quando a gente perder aqui, olha só, mostrar a tela de game over, beleza? Então vamos lá, deixa eu atualizar aqui. Bom, se vocês se lembram bem, a gente tem aqui, vamos procurar aqui, ó, game over. A gente já tem a nossa função de game over, né, que a gente executa quando a gente perde, ou seja, a gente cria aqui as explosões, beleza? A gente muda o estado do game para game over e o play aqui alive para false. Bom, a gente já tem bastante coisas aqui, então o que a gente vai precisar agora é simplesmente mostrar a tela de game over, certo? Então vamos fazer isso daqui, é bem simples, olha só, a gente já tem a nossa tela de game over salva na nossa variável game over screen, certo? Então vamos pegar aqui ó, o nosso document.body. O body do nosso HTML a gente vai adicionar a nossa tela nele, tá? Então vou colocar aqui ó, ponto append e aí a gente vai passar o nosso elemento aqui, que no caso é a game over screen, beleza? Ou seja, quando a gente perder, a gente já está executando essa função aqui, a gente vai adicionar a tela de game over no body aqui da nossa página. Vamos ver se isso daqui funciona. Então, vou dar um play aqui e vamos lá, vamos perder aqui. Tá lá, olha só que legal, né? Show de bola, pessoal. Agora vamos já aproveitar que a gente está aqui com a nossa tela de game over e vamos adicionar aqui a ação do nosso botão de restart, né? Vamos aqui embaixo e vamos aproveitar aqui, vamos copiar esse cara aqui, tá? Colar tudo aqui, só que agora não vai ser o botão player, né? Vai ser o botão de restart, vai ser um clique também e vamos apagar esses caras aqui e vamos mudar aqui. Bom, primeiro, quando a gente perde, o estado do nosso jogo fica game over, né? Ou seja, quando a gente quiser reiniciar, jogar novamente, a gente tem que mudar o nosso current state para GameState.play, né? Para jogando. E aí a gente reseta algumas coisas aqui. Então vamos lá. O nosso player.alive. Lembra que o player perdeu, morreu, então vai ficar com alive false. Então vamos voltar ele para true, né? O nosso grid.invaders.
Length. Vamos zerar ele também, ou seja, lembra que a gente, por exemplo, a gente perdeu aqui o nosso grid tem vários invasores agora, né? Vamos deixar ele zero, porque aí a gente já fez uma função para reiniciar eles quando eles chegam a zero, lembra? Então isso é bem interessante também. Então vamos deixar eles aqui. Quando a gente coloca o length de um array como zero, ele fica zerado, né? Sem nenhum elemento, né? Claro. Então vamos colocar aqui ó, um grid.invaders velocity. Vamos voltar ele para 1, tá? Vamos voltar a velocidade dos nossos invasores para 1, como no começo. Vamos zerar os projéteis também, então invaders projectile.length isso é igual a 0, beleza? E vamos remover aqui a tela de game over, né? Vamos remover a tela de game over, então game over screen, pronto, remove. E beleza, salva isso daqui, vamos dar uma olhada aqui então, eu estou aqui no play, a gente apareceu aqui para jogar, tudo funciona, perdi, mostrou aqui a tela de game over, comportamento normal aqui que a gente já conhece aqui quando a gente perde. Quando eu clicar em Restart, tá lá. A gente começa de novo, né? Bem legal mesmo. Olha só, perdi, mostrou a tela de Game Over e tá lá. Muito legal, né, pessoal? Bom, pessoal, a gente já tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostando desse projeto. Ficou um projeto um pouco grande, né? Mas é um projeto bem legal, bem interessante. Bom, para a gente finalizar aqui, a gente precisa agora criar a lógica para somar aqui as pontuações e tudo mais, né? Para isso, vamos criar uma variável global aqui, olha só, aqui em cima mesmo, tá? Pode ser aqui. Vamos criar aqui uma const chamada GameData. Vai ser os dados do nosso jogo, tá? Então, vou colocar aqui ó, o score, vai iniciar de 0, o nosso nível vai iniciar de 1, e o high, que é o score, o maior score que a gente alcançou, vai começar de 0 também, beleza? Bom, já que a gente já estava trabalhando aqui na tela de Game Over, vamos voltar nela aqui, no nosso botão de Game Over, porque quando a gente clicar em Restart, a gente vai zerar essa pontuação. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, GameData.score, vou colocar 0. E o GameData.level, eu vou colocar 0 também. Tá? A gente só não vai zerar o maior score, né? Vamos deixar ele sempre sendo salvo aí. Beleza? Já vocês vão entender por que aqui está 0 e não 1. Bom, vamos lá. Agora, sempre que a gente atingir aqui um invasor, a gente tem que somar aqui uma pontuação, certo? Então, deixa eu atualizar isso daqui. Então, vamos procurar aqui a nossa função que a gente está fazendo essa validação que a gente está atingindo um invasor. Beleza, está aqui a nossa função check_shoot_invaders, ou seja, sempre que a gente atinge um invasor, né, aqui, atingimos o invasor, a gente cria uma explosão, remove esse invasor e remove o projétil. Bom, sempre que a gente atingir, a gente vai aqui também incrementar o score, beleza? E para isso, vamos criar uma funçãozinha separada, porque a gente vai criar uma pequena lógica aí, né? Então, vamos voltar aqui em cima, pode ser que a primeira de todas mesmo. Então, vamos lá, vou criar uma função chamada incrementScore, beleza? Passar uma arrow function aqui. E aí, para a gente incrementar esse cara, eu vou receber um valor aqui, tá? Porque aí a gente pode reutilizar ela de uma forma mais genérica, né? Digamos que, dependendo da situação, você queira incrementar 100 do score ou 200, não sei. Beleza? Então, a gente recebe por parâmetro aqui e aí tudo fica bem legal. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é GameData, bem simples, né? O score vai ser igual a mais igual ao valor que a gente passar nessa função. Beleza, só isso daqui a gente já incrementaria o nosso score aqui do GameData. Mas a gente precisa atualizar também o high, né? Então vamos lá. Se o nosso GameData.score for maior, olha só, se for maior que o GameData.high, ou seja, a gente passou, né, o nosso recorde, então o nosso GameData.high vai ser igual ao GameData.score, beleza? Então a gente atualiza esse valor. Se o nosso score atual for maior do que o maior que a gente já fez, então a gente atualiza o maior com o atual, beleza? Basicamente isso daí. E aí vamos voltar aqui na nossa função check_shoot_invaders, olha só, aqui. E aqui na parte onde a gente marcou de incrementar o score, a gente vai utilizar essa função, beleza? E aqui vocês colocam a pontuação que vocês quiserem somar para cada invasor, né? No caso eu coloquei 10 aqui, beleza? Vamos salvar isso daqui. Claro, se a gente fizer isso daqui agora, não vai estar mostrando as informações, né? Porque a gente está somando, né? Mas a gente não está mostrando essas informações na tela, tá? Então deixa eu parar aqui e vamos criar então uma função para mostrar os dados do jogo na tela, tá? Vai ser bem simples também. Vamos colocar ela aqui em cima, olha só.
A gente tem aqui o nosso game data. Vamos criar uma funçãozinha aqui mesmo. Então, const show game data, para a gente mostrar realmente esses dados dentro dos nossos elementos HTML, tá? Então, olha só, lembra que a gente tem aqui o score, o level e o high. Todos esses caras são esses spans aqui, ó. Esse spam e esse spam, beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar o nosso score element e vamos editar o text content dele, que vai ser igual ao GameData.score. E aí a gente faz a mesma coisa para os outros elementos. Então, o level element, o high element, tá lá, GameData.level, GameData.high. E aí a gente executa sempre essa função aqui dentro do nosso game loop, beleza? Vamos lá, vou pegar aqui, pode ser aqui depois de jogar mesmo. Então, vou mostrar esses caras aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se está funcionando, então. Vou dar o play, vou atingir aqui o invasor. Olha só que legal. Então, tá lá o nosso score e o nosso high está funcionando, né? Então, vamos lá. Eu vou perder aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Perdi, beleza. Tá aqui a tela de game over. Vou dar um restart. Tá lá. O nosso score voltou para zero, o nosso level também, mas olha só o que é que aconteceu com o high. A gente não zerou ele, né? Olha só, o score está lá e o high continua o mesmo. A partir do momento que a gente ultrapassar o nosso high, ele também começa a ser atualizado. Tá bem legal, né? Só que tem um problema só, tá faltando só mais uma coisa. Quando a gente conseguir aqui derrotar todos os nossos invasores, a gente deveria subir de nível, né? Olha só, tá lá. A gente conseguiu derrotar todos os invasores, mas o nível continua zero, né? Então vamos resolver isso daí, beleza? Eu vou salvar isso. Eu vou atualizar aqui. E bom, quando a gente derrota todos os invasores, a gente está executando a função spawn grid. Olha só, essa funçãozinha aqui, beleza? Então vamos entrar nela aqui. Quando o length dos nossos invaders for zero, ou seja, a gente não tem mais nenhum invasor, a gente está executando algumas coisas aqui. É justamente aqui que a gente vai incrementar o nível, né? Ou seja, quando a gente zerou aqui os nossos invasores, a gente vai incrementar o nosso nível. E a gente pode fazer aqui direto mesmo, tá? GameData.level mais igual a 1. Beleza? Vou salvar isso daqui e vamos dar uma olhada aqui. Vou tentar derrotar aqui todos eles. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Tá lá, o score está sendo incrementado. O nosso nível está iniciando como 1. E agora... Eita, vamos lá. Beleza, olha só que legal. Nosso nível agora está 2, tá? E agora, quando eu perco aqui, olha só, perdi, o nosso score ficou tudo salvo, nosso nível também. E agora, lembra que quando a gente clicar no botão de restart, eu coloquei o level 0, justamente por quê? Porque quando a gente dá um restart, a gente está zerando, né, os nossos invasores, ou seja, a gente está aqui, a gente está limpando todos os nossos invasores. E aqui na função de spawn grid, cadê? Deixa eu buscar essa função, spawn grid. Olha só, nessa função aqui, quando o length, né, quando os nossos invasores, quando a lista de invasores aqui é zero, a gente está incrementando o nosso nível. Por isso que quando eu clico agora em restart, olha só, o nosso nível começa com 1, tá? Muito legal, né? Então já está tudo funcionando perfeitamente aqui, pessoal. Então beleza, pessoal. Para a gente finalizar o nosso projeto, então, vamos fazer a parte dos efeitos sonoros, que eu particularmente acho bem legal, tá? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai criar aqui uma nova classe para controlar toda essa parte, tá? Então vou criar uma classe chamada Sound Effects. Beleza, vamos criar essa classe aqui, Sound Effects. Já vamos exportar ela aqui para a gente não esquecer. Export default. Beleza, deixa eu fechar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço e vamos lá. Bom, aqui na parte do áudio, pessoal, a gente vai ter que ser um pouco inteligente, tá? A gente vai ter que usar algumas estratégias aqui para que os áudios funcionem da maneira correta, beleza? Então, por exemplo, aqui no nosso Assets, a gente tem alguns áudios. A gente tem o áudio da explosão, do hit, quando sobe de nível, e o tiro aqui, o disparo do player, né? Então, por exemplo, esse de disparo a gente vai estar disparando a todo momento, né? Então, imagina que antes, olha só, a gente só tem um áudio. Então, eu dei um disparo, eu tenho que aguardar esse cara terminar para disparar de novo, ou eu disparo e antes dele acabar, eu já fico voltando ele aqui pro começo. Ó. Imagina que vai acontecer isso daqui. Então, antes do meu áudio finalizar, eu tenho que voltar ele pro começo para reproduzir de novo, olha só. Beleza? Então, uma estratégia interessante que a gente pode utilizar é carregar esse áudio aqui algumas vezes e ficar alternando entre aspas, esses arquivos. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente fizer aqui. Então, vou pegar aqui, olha só.
um constructor da nossa classe, tá, de áudio. E aí eu vou criar uma variável aqui, this shoot sounds. Vai ser uma lista com os áudios de disparo que a gente vai ficar reproduzindo sempre que o player fizer um disparo. Como a gente faz para criar um áudio aqui? Muito simples. A gente usa a classe áudio, né? Então, new áudio. E aqui a gente passa, olha só, o src, o caminho do nosso áudio, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, no shoot, vou copiar o path relativo e eu vou passar aqui como string. Beleza, é isso daqui. E aí, como eu falei, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode criar aqui algumas instâncias desse mesmo áudio, só, olha só. Então, eu vou criar aqui umas 5, por exemplo. 1, 2, calma. 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? E aí a gente consegue reproduzir e alternando, ou seja, no primeiro disparo a gente dispara esse, no segundo disparo a gente dispara esse, no terceiro esse, beleza? Porque aí quando a gente dispara o terceiro, por exemplo, o primeiro já parou de reproduzir e aí a gente já consegue utilizar ele depois, beleza? Para o nosso áudio não ficar sendo cortado a cada disparo. Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso áudio de hit, que é o áudio que a gente vai disparar sempre que a gente atingir um invasor, beleza? E aqui vai ser a mesma coisa, só que ao invés de shoot, vai ser hit. Beleza, pessoal? No mais, é só esses caras que a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque eles vão ser reproduzidos várias e várias e várias vezes, né? Então, nos outros aqui, por exemplo, eu já vou criar aqui o this explosion sound, é o som de explosão, tá? Então, vou criar aqui um new áudio, tá lá? E aí a gente passa o áudio aqui de explosão. Então, vou copiar aqui o path relativo, tá lá? Vamos criar aqui agora, deixa eu fechar aqui, beleza. Vamos criar também agora o next level sound, que vai ser o som de quando a gente passa de nível. E aqui vai ser áudios barra next level.mp3. Show de bola. Então agora a gente já tem todos os nossos áudios, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variávelzinha, olha só. This.current shoot sound. Esse carinha aqui vai controlar o áudio do disparo que a gente está reproduzindo, né? Então no caso a gente está reproduzindo o áudio 0, depois o 1, 2, beleza? Só para a gente ir controlando aqui. Dispara esse, vai alternando. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o outro, né? Então a gente vai ter aqui o current hit sound, beleza? Vai começar de 0 também. Uma coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é que eu não editei esses áudios, tá? Então o volume deles ficaram muito diferentes, né? Então a explosão ficou muito alta, os disparos muito baixos, beleza? Então a gente pode ajustar aqui diretamente. Vocês podem editar os áudios no editor de áudio, deixar os áudios todos com o mesmo volume, tá? Mas como eu não fiz isso, eu editei os áudios aqui no JavaScript mesmo, né? Ajustei o volume, no caso. Então eu vou criar uma função aqui, adjust volumes, só para ajustar o volumes, tá? Isso daqui não é necessariamente obrigatório. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, Bom, eu vou pegar aqui, por exemplo, o mais fácil, por exemplo, o som de explosão, olha só, eu vou copiar ele aqui, beleza? Som de explosão, e vou pegar o volume dele, olha só, volume, simples assim, tá? E vou dizer que o volume dele aqui é 0.2. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o hit, na verdade para o hit não, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o next level, né? Então o volume vai ser 0.4, tá? Isso daqui eu fui ouvindo e fui ajustando o volume, tá? Para ficar mais ou menos para eles ficarem mais ou menos com o mesmo volume. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para esses caras aqui, mas como isso daqui é uma lista, a gente tem que alterar de todos. Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, hit sounds.forEach, aí eu vou pegar aqui sound, vai ser igual a sound.volume, vai ser igual a 0.2 também. Bom, agora eu vou duplicar isso aqui e vou fazer a mesma coisa para os sons de disparos aqui. Só que ao invés de colocar 0.2, eu vou colocar 0.5. Tá lá, beleza? Então essa funçãozinha que eu criei só para fazer esse ajuste um pouco mais fino, porque os áudios estavam muito diferentes. E aí a gente simplesmente executa essa função aqui dentro do nosso construtor, né? This.constructor. Vamos colocar aqui this.adjust volumes. Beleza, ou seja, sempre que a gente criou a nossa classe aqui, ajustou os volumes dos nossos áudios e tudo beleza. Bom, vamos aproveitar que a gente está nessa classe aqui e vamos criar aqui algumas funções, alguns métodos para dar player nos nossos áudios, tá? Então, por exemplo, player, na verdade, play explosion
sound, por exemplo, vai ser o método que vai executar o som de explosão. Então, vou pegar aqui o this.explosionSound.play, beleza? Simples assim. Vou duplicar esse cara aqui e vou fazer a mesma coisa aqui para o play next level sound, beleza? E aqui a gente vai pegar o next level sound e vai dar um play nele também. Bom, agora para esses caras aqui, como vocês devem imaginar, vai ser um pouco diferente, né? Então, play shoot sound, por exemplo, vamos lá, vamos pegar ele aqui. Bom, e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o this.shootSounds, que é uma lista, beleza? Lembra? E a gente vai acessar um áudio aqui. Qual o áudio que a gente vai acessar? A gente vai acessar através dessa propriedade aqui. Então, current shoot sound, beleza? E aí a gente vai dar um play nesse cara aqui. Bom, a gente tem vários áudios, certo? Na verdade, a gente tem 5 áudios aqui, só que muito provavelmente aqui quando o player estiver jogando, ele vai disparar muito mais do que 5 vezes, né? E vai ser muito rápido. Então, mesmo assim, mesmo tendo alguns áudios aqui, a gente vai precisar mover esse áudio aqui para o início, né? Para começar a reproduzir novamente, só para garantir, tá? Então, vamos lá, pegar aqui o nosso this, esse mesmo áudio aqui, a gente vai dizer que o current time dele vai ser 0. Tá? Porque pode ser que a gente reproduziu esse primeiro áudio e o player fez um monte de disparos, chegou aqui no final, a gente vai voltar aqui para o primeiro ainda nem terminou, beleza? Então a gente volta ele, mesmo assim a gente volta ele para o início do áudio para poder reproduzir de novo, tá? E beleza. E agora isso daqui já reproduziria o nosso áudio, só que vai estar reproduzindo somente o primeiro áudio, né? Só esse aqui, porque essa variável não está sendo incrementada. Então vamos incrementar ela aqui. A gente pode fazer de algumas maneiras e tem uma forma bem legal de a gente fazer isso. Por exemplo, this.currentShootSound mais igual a 1. Beleza, vai funcionar, né? Tá 0, disparou, né? Executou uma vez aqui, vai disparar essa, executou outra, vai disparar essa. Só que quando chegar na última, vai tentar acessar uma próxima e não vai dar certo. Ou seja, quando chegar na última, a gente tem que voltar para o 0. Beleza? E aqui tem uma estratégia bem legal da gente fazer isso daqui, que vai ser o seguinte. Vai ser igual, a gente vai pegar, olha só, o this.currentShootSound mais 1. E aí a gente vai pegar o módulo desse cara aqui, o módulo da divisão desse cara por o this.shootSounds.length. Olha só, com isso a gente já cria o nosso loop. Isso aqui é bem legal. Eu vou demonstrar para vocês por que isso daqui funciona. Olha só, vamos abrir aqui o nosso console. Deixa eu abrir ele aqui. Por que isso daqui funciona, tá, pessoal? Imagina que o nosso this.shootSoundsLength é 5, né? Então a gente tem 5 áudios, o tamanho desse array é 5, né? Então o que a gente está fazendo aqui? Olha só. Se a gente pega 1 e coloca aqui o módulo dele dividido por 5, a gente vai ter 1. Beleza? Se a gente coloca 2, vai ter 2. Esse daqui é o módulo, né? Esse resultado aqui é como se fosse o resto da divisão. Você divide 2 por 5, é o resto da divisão. Só que aqui no JavaScript, quando esse número aqui é menor que esse, o resultado é esse próprio número aqui. Então imagina, olha só, esse 5 é o tamanho, é a quantidade de áudios que a gente tem, né? Então tá lá, a nossa variável, no caso ela começa de 0 e agora a gente está colocando aqui, ó, 0 mais 1 dividido pelo tamanho aqui, o módulo, né, da divisão pelo tamanho do array. Então vamos lá, o nosso current shoot sound agora vai ser 1, então a gente vai colocar 1. No próximo play a gente vai somar mais 1, então o resultado aqui vai ser 1, agora a nossa current shoot sound vai ser 1. No próximo play a gente vai colocar 2, vai ser 2, 3, 4. Olha só o que acontece quando chega no 5. Pronto, chegou no 5, 5 dividido por 5 é uma divisão perfeita e o resto é 0, correto? Então esse valor aqui é o resto dessa divisão, ou seja, volta para o 0 de novo, beleza? Isso daqui é bem legal, né? Bom, vamos copiar esse cara aqui então e colocar aqui, e aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui para o áudio do hit, né? Hit sound, aqui ao invés de ser shoot sound, vai ser hit sound, e aqui vai ser também o current hit sound, ou seja, current hit sound, volta aqui, dá o player, faz o cálculo aqui, beleza, show de bola. É isso daí, pessoal. Então a nossa classe de áudios já está pronta, né? Agora é só a gente reproduzir aqui os nossos áudios no momento correto, tá? Vamos voltar aqui no nosso index.js e vamos buscar aqui o nosso game loop, olha só, porque, beleza, olha só, nesse momento aqui que a gente pressiona a tecla de shoot, certo? A gente está fazendo o disparo e nesse momento aqui a gente vai reproduzir o áudio de disparo, né?
Só que a gente precisa primeiro aqui da nossa classe de Sound Effects. Vamos voltar aqui no início. Bem aqui no início mesmo, a primeira coisa de tudo, vamos pegar aqui const Sound Effects e vamos instanciar aqui a nossa classe, tá? New Sound Effects. Beleza, show de bola. E agora vamos voltar lá no nosso Game Loop. Olha só, nesse momento aqui, né, que a gente está fazendo o disparo, a gente vai pegar a nossa classe de Sound Effects, tá? Pode inclusive ser antes aqui de mostrar, né, de fazer o disparo aqui com o nosso play. Então, soundeffects.play shoot sound, beleza? Para disparar o áudio do disparo aqui. Então, vou salvar isso aqui, vamos dar uma olhada se isso daqui está funcionando. Olha só. Olha só que interessante, né, pessoal? Então, sempre que a gente faz um disparo, tá lá, tá funcionando perfeitamente. Bem legal, né? Bom, outro áudio que a gente vai reproduzir é sempre que a gente atingir aqui um invasor, certo? A gente está atingindo, olha só, não está reproduzindo nada. Então, deixa eu atualizar aqui e vamos buscar aqui a função check shoot invader, que é aqui que a gente está atingindo o nosso invasor. Beleza, aqui no if, né? Se a gente atingiu, a gente está fazendo a explosão e tudo mais aqui no início. Vamos pegar aqui o soundeffects.play hit sound, né? No caso, vamos lá, salvei, vamos olhar se está funcionando. Vou dar um play aqui, vou disparar, olha só que legal, bem interessante mesmo. E o áudio fica bem fluido, sem travar nada, bem interessante mesmo, bem legal, né, pessoal? Bom, deixa eu atualizar aqui. Outro som que a gente vai reproduzir aqui é quando o nosso player for atingido. Então vamos buscar aqui a função check shoot player, tá aqui embaixo. Beleza? Então sempre que o nosso player for atingido, vamos pegar aqui o nosso soundeffects.play explosion sound, tá? O som de explosão. Então vamos dar um play aqui, vamos olhar se está funcionando. Vamos lá. Olha só. Perfeito, né, pessoal? Bem legal mesmo. Bom, deixa eu atualizar aqui de novo e agora só falta mais um áudio, que é a parte de quando a gente passa de nível, né? Beleza? Então vamos procurar aqui a nossa função spawn grid. Olha só, aqui é ela. Beleza? Sempre que a gente passa de nível, né? Sempre que a gente derrota todos os invasores, a gente reinicia aqui o nosso grid, sobe de nível e tudo mais. Então, sempre que isso daqui acontecer, a gente vai executar aqui o nosso áudio. Então, soundeffects.play next level sound. Beleza, então vamos lá, vamos fazer uma demonstração aqui, inclusive deixa eu colocar aqui na tela cheia, vamos lá, vou dar o play aqui, fazendo os disparos, bem legal, todos os áudios funcionando, olha só, interessante, né, perfeito, vamos lá, vamos derrotar todos aqui, tá lá, reproduziu também o áudio do next nível, né, ficou bem interessante, olha só, de novo, legal demais, olha só quando a gente perde, tá lá, né, pessoal? Então a gente perdeu, teve a explosão, a tela de game over, a gente consegue dar um restart e começar de novo. Bem interessante mesmo, né? Bom, pessoal, é isso. Finalmente a gente finalizou aqui o nosso projeto. Tem algumas coisas para melhorar, vocês podem adicionar vários tipos de funcionalidades, né? Colocar bônus, não sei, colocar armas diferentes. Então aqui é um projeto que dá para brincar bastante, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que essa playlist ficou bem longa, os vídeos bem longos, né? Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de novo projeto, deixa aí nos comentários. Vou gostar bastante, vocês sempre vêm trazendo sugestões bem interessantes aí. Qualquer dúvida, qualquer feedback que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários. Eu leio todos, vou ter o maior prazer de responder todos vocês, beleza? Bom, de novo, espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nas próximas. Valeu!